Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. E hoje nós estamos iniciando mais um daqueles deliciosos vídeos projetuais. Vamos fazer mais uma capa aqui no Cover Design. Novamente nós vamos recriar uma capa para uma versão jumbo de um CD que acaba sofrendo por uma questão de espaço. Já fizemos esse tipo de projeto no CD do Airion, tiramos um encarte que era grosso e que a caixinha não fechava, colocamos num jumbo, ficou super legal. E agora nós vamos fazer isso novamente em mais um CD de mais um baita projeto aí do rock, do metal, AOR, hard rock. Então vamos começar com mais esse projeto aí. Bom, a ideia é fazer uma capa nova para este CD aqui. Nostradamus, o projeto do Nicole Kotzev, que conta um pouco aqui, né, da sua versão lírica sobre a história do grande médico e profeta, o Nostradamus, ou Michael de Nostradamus, francês, né? Então vamos por partes, dar uma contextualizada rápida sobre esse projeto. Nicole Kotzev é um guitarrista, produtor, violinista e mais um monte de coisa búlgaro. Ele nasceu nos anos 60 e após algumas indas e vindas de bandas ele fundou a Brazen Abbot, uma banda de hard rock, AOR, relativamente legal com alguns lançamentos bacanas. Nesse projeto ele já teve participações de músicos como Goran Edman, Glenn Hughes, Thomas Viskran, Mick Michaeli, Steve Harrison, Ian Haugland, John Lynn Turner e John Levine. E com um pouco da fama que ele conseguiu fazendo esse projeto, ele decidiu então escrever ali a sua ópera rock, ou ópera metal, que é o Nostradamus. Praticamente é uma história fechada, que conta a história do profeta, e naquela linha das óperas metal. Uma história, vários cantores interpretando personagens, e uma banda ali fazendo toda a parte instrumental. Esse álbum que foi lançado em 2001, lá fora pela SPV Records, e aqui no Brasil pela Century Media. Saiu então uma versão nacional, essa versão acrílica aqui, dupla, como vocês podem ver aqui. Opa. Versão dupla aqui, são 21 faixas nesse álbum. E os participantes que temos aqui, né, Nostradamus by Nicole Kotzev, Cast of Characters, Anna Gemelli por Alana Miles, Catherine Queen of France por Saz Jordan, O Fantasma pelo Goran Edman, Henry II, Rei da França por Glenn Hughes, Inquisitor pelo John Land, Nostradamus, interpretado por John Lynn Turner, Storyteller, então um narrador pelo Dodge White, The People é o coro, e a Inquisição é mais um coro, que deve ser esses vocalistas mais alguns outros. Então vocês podem reparar aqui que nós temos a nata do hard rock e do AOR, principalmente da época, no início dos anos 2000. Toda a história se passa em 3 atos. No ato 1 nós vamos ter Overture instrumental, Pieces of a Dream, Desecration, Introduction, Home Again, outra instrumental, Henriette, Caught Up in a Rush, The Eagle, Plague e Inquisition. No ato 2, The King Will Die, I Don't Believe, Try to Live Again. E aí, continuando o ato 2 no segundo disco, War of Religions, The Inquisitor's Rage e Chosen Man. E o ato 3 é o World War I, World War III, Because of You, The End of the World e I Remember You, que não é do Skid Row. E esse é um projeto muito legal, músicas bem nessa vibe do AOR, do hard rock, então levadas melódicas, harmoniosas, bastante coro, bastante melodias, ótimos vocalistas, um instrumental bem legal, muito agradável. E é um álbum, assim, um projeto relativamente desconhecido. Nos anos 2000 ele teve, né, uma certa presença e divulgação em revistas especializadas no rock e no metal, mas hoje em dia muito pouco é falado sobre esse projeto. Como vocês podem ver, novamente, é uma caixinha fina. O encarte é bastante grande. Olha aqui como é que ele fica na caixa, né? Ele fica bem prensado. Realmente é difícil de tirar e é pior ainda de colocar quando a gente não quer machucar o encarte. Olha só. É um livretão, pra falar a verdade. Ó, tem muita página, muita história, muita foto dos músicos e dos envolvidos. E a ideia então é pegar esse encarte aqui e, para não danificá-lo, deixar ele aqui. Nós vamos ter então os 2 CDs, a capa original aqui atrás e criar uma capa nova aqui para frente. E uma rápida contextualização aqui do Nostradamus, eu peguei um resumão aqui no Wikipedia para conseguir passar para vocês. Michel de Nostradamus, geralmente latinizado como Nostradamus, foi um astrólogo, médico e vidente francês de renome, mais conhecido por seu livro Les Prophéties, de 1500, acho 1550.
uma coleção de 942 quadras poéticas prevendo eventos futuros. Ele era judeu, se converteu ao catolicismo bem jovem, estudou, ele tentou se formar em medicina, teve muitas dificuldades, trabalhou como farmacêutico, tentou reatar com a medicina, não pôde pela questão de ter trabalhado como farmacêutico, acho que existia um certo preconceito, né, na época. Enfrentou a praga, perdeu os filhos para a praga e acabou então se desenvolvendo durante essa época. Ele era um cara muito inteligente e também começou a trabalhar como astrólogo para a realeza e para famílias nobres. Eles acreditavam bastante nisso naquela época. Não, tem gente que acredita até hoje, né? E com bastante apoiadores, então, desse entendimento astrólogo, ele escreveu Le Prophéties, ou As Profecias, um livro contendo ali várias interpretações de eventos que viriam a vir no futuro, baseado, então, em notas históricas, análises do tempo e até, provavelmente, achismos. E morreu com 62 anos em 1566. Para a época, até que ele morreu bem velhinho. Não é de hoje que o metal aborda um pouco da história deste personagem, né? Nostradamus criou algumas teses do futuro, algumas profecias que foram bastante estudadas, comentadas e debatidas. Existe uma banda alemã que aborda bastante essas teorias, chamada Nostradamus, que traz o personagem na capa, né, do seu primeiro álbum, e embora não traga o personagem ou a pessoa, o influencer, o Nostradamus nas demais capas, eles sempre abordam alguma teoria e alguma previsão dele nos demais álbuns. Acho que a banda não existe mais também, porque é difícil, né, ficar espremendo muita inovação dessa história. Acho que eles tiveram 3 ou 4 álbuns, mas também tivemos o Judas Priest, que fez um álbum também conceitual sobre Nostradamus, um álbum divisor de águas, né? Alguns fãs gostam, muitos não gostam. Eu praticamente não ouvi esse álbum, acho que se eu ouvi 2 vezes na vida foi muito. E muito também porque eu acho a capa muito feia. Embora tenha versões com a capa bem bonita, versões limitadas, que não traz aquele personagem 3D na capa. E agora vamos dar uma rápida analisada nesta capa aqui, nesse encarte inteiro. Para começar, eu acho essa capa horrível. Nos anos 2000 a gente teve a moda, né, do 3D, de ter esses personagens meio PlayStation 1. E o que a gente tem aqui então é o escritório dele, uma mesa com um rolo aqui, uma pena super mal colada, flutuando. Para falar a verdade, essa capa tá toda muito feia, porque parece um cenário 3D, mas eles ainda deram um blur, assim, deram uma esfumecida. E tem ele aqui com essa cara toda podre, né? Expressando emoção nenhuma. A tecnologia para fazer 3D naquela época não era boa. E nós vamos ter aqui então o escrito Nicholas Kotzeff Nostradamus, uma fonte normalzinha, por sinal. E eu não entendi por que aqui eles usaram uma fonte e aqui atrás eles usaram outra, uma fonte bem mais feia, né? Mais fina, escorrida, com alguns elementos no meio aqui, com pontas. Então tem tudo isso, né? A gente vai ter uma mistura de fontes, que na capa é uma, atrás é a outra. E nenhuma das duas funciona muito bem. Aqui tem, né, uns efeitos bem Photoshop anos 2000. E o encarte, então, como eu falei, ele vai ter esse padrão aqui escuro, do marrom, bege. E um efeito aqui meio pedra, meio couro, né, meio indefinido. O legal aqui é a criação mesmo de personagens. Então nós vamos ter os músicos, né, John Lynn Turner aqui como Nostradamus, aí um desenho dele, né, pra gente conseguir interpretar. A Anna Gemel, a Lana Miles, né, a cantora que vai fazer a Anna Gemel. Não sei se essa aqui foi a esposa dele, deve ter sido, tem até um coraçãozinho aqui. Esse ícone aqui eu achei bem tosco, aqui a gente tem um símbolo mais detalhado, mas ali só tem um coraçãozinho. Na verdade, os ícones usados, no geral, são meio toscos também. Então, Glenn Hughes aqui como o Heinrich II, o rei. Saz Jordan aqui como Catherine de Médici, rainha da França. Ghost, o que aqui é meio confuso, porque a gente tem o Ghost, mas também tem o Soldier, então de repente Gordon Edman faz os dois personagens. Jarland aqui como Inquisidor. O contador de histórias aqui, Dodd White. E aí a banda. Na banda nós vamos ter o baterista Ian Haugland, o baixista John Levin, o tecladista Mick Michaeli. E também tem a orquestra, que é conduzida pelo Nelko Kolarov. E a orquestra são 35 músicos aqui, uma galerinha amontoada aqui na foto. E temos a história. O encarte, então, ele segue esse padrão aqui de história, né? Um texto, música, aí quebra para texto, música e por aí vai. A diagramação aqui, ela não é ruim, mas eu acho que faltou mais contraste. De repente, uma fonte mais clara, né? Com uma maior saturação para ficar mais legível. Mas dá para ler.
Ah, e aqui, ó, aqueles símbolos lá, eles são usados aqui, porque às vezes tem a conversa dos músicos, às vezes tem a conversa dos cantores, e aí em vez de botar o nome do personagem, eles trazem aqui os ícones. É uma ideia legal, mas não é muito prática. Como eu falei, é um encarte bem grande, o padrão dele a gente já tem, aqui tem o encerramento e as informações técnicas da gravação. E aqui aquela parte de trás, com as músicas e os convidados ali, os cantores. O CD1 tem um recorte ali da capa, né, com fundo preto. E o CD2 tem mais um recorte, aquele item que estava em cima da mesa. Eu acho que é o mesmo item. Não, pior que não é. Fundo preto também. E aqui atrás, no encarte traseiro, esse que tem as músicas, aqui nós vamos ter uma cópia da capa com uma margem preta. Isso porque essa é a capa que foi feita para a versão Jumbo. Então, se a gente botar o CD aqui, é essa capa que nós vamos ter. Exatamente essa mesma capa, só que com as laterais pretas. Mais ou menos esse vislumbre aqui com essas laterais pretas. Então, nós vamos dar uma olhada agora nas referências também que a gente encontra na internet para fazer esta nossa capa. Então tá, como a maioria das minhas pesquisas, eu gosto de já dar uma olhada no que existe. E o Discogs é um lugar muito bom para achar as capas das versões de outros álbuns lançados. Aqui eu estou na página então do Nikolo Kotzev, e nos álbuns dele nós temos aqui o projeto, né? O Nikolo Kotzev Nostradamus. Os outros álbuns dele a gente vai encontrar aqui pelos links, né? Se a gente quiser ver o Brazen Abbott, o Kikimora e etc. Mas nós estamos focando aqui no projeto, na ópera dele. E tem 6 versões lançadas aqui pelo mundo, pelo menos registradas no Discogs, e é essas que nós vamos dar uma olhada. Então eu abri aqui esta versão russa, a gente tem aqui os mesmos, a mesma discografia do álbum, e clicando aqui para ver as imagens, a gente só tem a capa, que é a capa que a gente já tem, e ainda numa versão pequena. Então para nós, essa aqui não serve. Temos a versão brasileira então, que foi lançada pela Century Media, mesma discografia, e, novamente, uma capa pequena não serve, vamos já descartar. Aí vamos para a versão da Coreia do Sul, mesmas faixas aqui. Ó, aqui a gente nota que a capa já é diferente. Essa aqui foi lançada na versão Jumbo, é uma capa mais larga, né, porque ela usa a parte de trás das caixas regulares. Então, em vez de ser 12 por 12, um quadrado perfeito, ela vai ser 15 por quase 12, e por isso tem aquelas margens pretas. Essa aqui então foi lançada pela SPV, mas essa distribuidora deles é RCD. Tem esse selo aqui em cima da capa, né, escrito em coreano, e a gente nota então que a capa é mais larga. Temos os CDs aqui, que são bem parecidos, né? Aqui no Brasil foi preto, aqui eles já estão com uns tons mais vermelhos, tanto CD1 quanto CD2. E a parte de trás que é igual a que nós temos. Bem igual, é bem parecida mesmo, sabe? A parte aqui central, o miolo é o mesmo, só que nós temos todas as informações aqui na direita e eles têm mais espalhadas pela capa deles aqui, a contracapa. Vamos deixar essa aberta por enquanto. Aí nós vamos para a versão europeia. Ó, e ela foi lançada também na Jumbo, né? A Fat Case. 2 CDs. Então, ó, nós temos a mesma capa mais larga, um tamanho grande aqui, tá com uma resolução boa. A parte de trás aqui é igual com a que a gente tem no Brasil. Aí temos CD, parte de dentro CD, CD2. E olha que legal aqui. Como no Brasil foi lançado esta versão aqui, com a capa 12 por 12 e uma só impressão grande aqui, né, da contracapa maior, aqui eles reaproveitaram a capa grande. Se a gente quiser, de repente, usar, a gente pode tirar um xerox disso, dobrar e colocar na nossa caixa grande. Só que lá, a versão dentro da capa é diferente. Então nós vamos ter aqui esse pentagrama. Eu não sei se ela é igual nas duas capas, né? Já que aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Então eu não sei se aqui repete ou se é igual a que a gente tem aqui, a parte de trás, que vai ser a combinação das músicas e dos participantes e mais esta capa. E aí a parte da frente vai ser esta daqui, exatamente igual, e mais o pentagrama. Imagino que seja mais para essa linha aqui, tá? Já que a gente tem os 4 xerox, mas aqui a gente já começa a ver bastante assim como é que foi feito lá fora, principalmente na versão europeia. Aí tem o encarte, e eu imagino que o encarte aqui seja todo igual ao que nós temos, ó. Mesmas páginas, ó, mesmos personagens.
falei que era bastante página. E é isso aqui. Esse é o encarte completo, então, que foi lançado na Europa. Gostei dessa referência, vamos manter ela aqui pra gente usar de referência. Agora vamos ver a japonesa, que são as mesmas faixas. O japonês também foi lançado na versão larga, mas aqui não está abrindo as imagens. Mas olhando aqui embaixo, a gente vê que são as mesmas páginas. Então beleza, vou manter a europeia aberta e fechar a japonesa. Nós vamos dar uma olhada agora na versão americana. Foi lançada também a Fat Jail Case. Temos aqui, não abriu, mas temos aqui um 12x12, né, um quadrado. E olhando aqui embaixo, não abriu todas aqui, eu acho que não vai abrir nenhuma, pra falar a verdade. Ó, abriu as fotos de CD. O resto não tá abrindo. Mas, ó, aqui a gente já vê que o encarte de trás com a lista de músicas tem a parte, né, a versa, que é o pentagrama, e a capa também tem o pentagrama. Então eles repetem o pentagrama nas duas partes, que no caso é isso aqui, ó. É como se a capa tivesse o pentagrama atrás e a contracapa com as letras tivesse um pentagrama atrás. Então já temos também mais essa noção aqui de capa, já podemos trabalhar também com essa informação se a gente quiser usar o pentagrama nas duas. E então eu vou manter apenas esse aqui aberto, que foi o que melhor representou o que a gente precisa. E já podemos criar então a nossa primeira capa aqui para o Nostradamus, para deixar igual a versão lá fora. Bom, outra coisa que eu fiz também, para garantir o mesmo padrão, mesma consistência de cores, tonalidades, eu escaneei a capa que eu tenho aqui da versão nacional. Até porque a lombada, ela é diferente, então para manter os mesmos padrões é mais fácil usar o que eu já tenho, talvez eu não consiga as fontes corretas. Então aqui eu escaneei a capa, vocês podem ver aqui, o tamanho já é o tamanho que foi impresso e cortado. Claro que depois no Photoshop nós vamos limpar um pouco aqui essas laterais, tirar as dobras. Temos a contracapa, a parte de trás, que também apresenta as lombadas, que nós vamos também querer usar, né? Até por causa desse selinho aqui, Century Media, e o logo do Century Media. Peguei também a parte de trás da versão europeia, que tem o pentagrama, e vale comparar também que aqui, atrás de todo o texto, nós temos, né, uma versão um pouco mais apagadinha do mesmo pentagrama. Então, de fato, ele é usado aqui. Mas nós vamos poder usar esse aqui, então, também na nossa parte da frente. E, claro, por questões de qualidade de scanner e de imagem, também peguei essas duas versões aqui. Uma um pouco mais escura e saturada, e essa aqui um pouquinho menos, que ainda assim está mais escuro do que a minha versão escaneada aqui. Então, temos todos esses itens aqui para poder trabalhar na nossa capa. E agora nós vamos para o Photoshop fazer a montagem aí, preparar o enquadramento e tal, para que a gente faça a impressão da capa com a parte de trás, né? Frente e verso para impressão e depois colocar no nosso jumbo. Tá, então o ponto é, eu abri essa imagem aqui, que já está pronta, para a gente fazer a parte da frente, então a capa para o nosso encarte. A única coisa que eu não gostei aqui é que esse texto, ele não está centralizado, e no nosso original, né, ele está centralizado, ele tem o código da Century Media e o logo, como vocês podem ver aqui. Essa aqui já é a lateral, né, aqui a Century Media tem, a versão nacional. Então eu vou fazer duas versões. Eu vou fazer uma com a lateral que já existe no nosso CD original aqui, nacional, que vocês podem ver, ele tem aqui o código e aqui o logo da Century Media, e é uma cor mais cinza por causa desse fundo aqui. Eu vou colocar para que quando eu colocar nessa caixa aqui fique igual às lombadas. E eu vou fazer uma que nem essa que a gente tem aqui nesse modelo, toda preta com o nome. Porque se nós vamos apresentar ela no lado desta contracapa aqui, dessa segunda capa, a gente não precisa repetir essas informações da Century Media. Até porque se uma pessoa que tem de outra gravadora, outra versão, a versão europeia, a versão japonesa, quiser fazer esta capa aqui também, então ele utiliza o mesmo arquivo, né? Aí fica ruim se misturar, sei lá qual é a versão japonesa com a Century Media e ficar dois logos diferentes na lombada. Vou fazer então essas duas versões e aí a gente pode imprimir. E a parte interna vai ser o pentagrama, conforme a gente viu também em outros modelos. Eu já botei aqui ele no tamanho de impressão correto de 15 de largura por 11,8 de altura. Aqui também esse modelo está com as mesmas dimensões, então eu vou trabalhar na fonte aqui, Nicolo Kotzeves Nostradamus, vou centralizar ele para fazer a impressão com as lombadas pretas, e vou fazer
a versão com a lombada igual a da versão brasileira. Aqui eu trouxe o texto que foi utilizado no encarte nacional. Vou dar uma limpadinha aqui, porque essa fonte aqui ela tá legível, então acho que eu consigo trabalhar em cima dela aqui para fazer a lombada escura e manter centralizada, né? Eu sei que aqui também ela não tá bem centralizada, então se eu fizer no formato que tá aqui, eu mantenho a mesma posição. Primeiro eu vou apagar as antigas aqui, que eu acho que não precisamos mais delas. Beleza, então, limpamos aqui. Agora eu vou abrir esse texto em cima e vou dar uma limpada aqui na volta também para não atrapalhar muito a legibilidade. Depois a gente pode usar uns efeitos para escurecer tudo. Vamos ver como é que vai ficar. E agora, deixa eu separar os dois aqui. Tá, agora o que eu faço aqui, ó? Agora eu venho para os levels. O que é escuro eu deixo mais escuro aqui, ó, para se disfarçar de preto. E o que é claro eu deixo um pouco mais claro aqui para que a gente tenha mais legibilidade. Mas não muito também. Ó. Show de bola. E aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vou copiar e vou puxar para cá. Vou jogar para cima aqui. Olha só como é que ficou. Jogo aqui. E posso apagar esse aqui agora. E temos então nosso encarte só com o nome, que vai ficar na mesma altura do que já existe aqui, só que preto. Vamos bolar isso aqui então. Agora nós vamos fazer o nosso fechamento de arquivo e preparar nossos PDFs de impressão. Assim que a gente imprimir, a gente já faz o corte e coloca na caixa. Estou com a entrega aqui nas minhas mãos e vamos ver como é que ficou essas impressões. Olha, de cara eu já percebi que a impressão ficou um pouco mais escura do que o desejado. Tá? Aqui a referência que a gente tem da capa original. Vocês podem ver aqui tem alguns tons mais marrons. E a impressão, como eu comentei, então mais escura ficou. Aqui a gente perdeu alguns detalhes. Mesma coisa aqui atrás do pentagrama, ele ficou um tanto quanto mais escuro. E aqui a outra capa que a gente fez com a pequena diferença aqui dos selos. Aqui a gente deixou as lombadas pretas e aqui as lombadas iguais às lombadas do encarte nacional. Eu vou agora colocar na caixa e nós vamos testar os dois encartes. Eu já fiz os cortes então, já fiz as marcações de dobra, trouxe então a parte interna do encarte antigo para vocês verem mais ou menos onde a gente estava mirando. Vocês vão notar que existe sim uma diferença de cor e tonalidade aqui, uma saturação muito mais forte aqui, como vocês podem ver. Mas vamos fazer agora o nosso teste, colocar este encarte aqui na caixa e vamos ver se supre as nossas necessidades. Fazer aqui as dobrinhas e vamos pro encarte então. Claro, assim como eu mostrei que a tonalidade ficou diferente, vocês vão ter que testar também na gráfica que vocês costumam ir. Se não ficar da maneira que vocês querem, de repente vocês tenham que descobrir ou ir a uma nova gráfica. Fazer ajustes nas imagens
tirar a saturação e fazer uma segunda impressão. Aqui é tentativa e erro. Então, o primeiro dos encartes já está aqui. Ó como é que ficou então. Aqui a lateral ficou boa, gostei aqui da lateral. Está repetindo as mesmas informações. Temos aqui a caixa e ao abrir, teremos nossos CDs e nosso encarte com as letras. Agora, só a nível de comparação, eu vou botar aqui ele com a lateral preta. E temos então, a capa vai ser a mesma, porque a gente fez a impressão no mesmo lugar. E a lateral aqui, sem o selo aqui da Century Media, apenas preto, como vocês podem ver. Temos então o nosso encarte aqui, a nossa caixa do Nicola Kotzev Nostradamus. Agora o CD também fica mais organizado, não forçamos aqui este encarte, nem essas bordinhas. E eu fico super satisfeito. Claro que em algum momento talvez eu tente encontrar uma impressão mais parecida com esta daqui, para deixar tudo mais consistente em questão de cores, mas já me agrada bastante esta solução. Então é isso, pessoal, esse foi mais um cover design aqui, elaborando um encarte para o nosso Nostradamus do Nicola Kotzev, uma rock ópera falando sobre a história desse estudioso e astrólogo aí, o visionário do futuro. Transferimos de uma caixa acrílica dupla, simples e fina, para uma jumbo, o nosso CD aqui, um CD duplo com esse grande projeto. E agora eu quero propor mais um desafio. Como eu comentei algumas vezes durante esse vídeo, eu não gosto dessa capa. E de fato eu não gosto, é uma capa que eu acho feia. Esse projeto merece uma capa mais legal. Então, o próximo vídeo vai ser eu recriando esta capa aqui com uma versão completamente nova e diferente para este CD. Partiu então? Mas antes de deixá-los, eu quero convidar vocês a convidar o Instagram do eBardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu esteja ouvindo. Quero convidar vocês a conhecer as playlists do Spotify que eu crio com músicas de artistas e bandas que são citadas nos nossos vídeos. Sempre uma playlist bem diversa, com muitas músicas legais. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir os demais cover design que eu tenho aqui no canal, fazendo projetos gráficos de outros álbuns e outros CDs. E convidar vocês a conhecer demais vídeos e séries aqui do canal, como o Cover Critique, os caixas fortes, as tags e as listas, materiais bem legais que eu tenho gravado aqui, compartilhando um pouco de conhecimento e da minha coleção para vocês. E desde já um forte abraço do eBardo e espero vocês na parte 2 do cover design do Nostradamus, para a gente ver agora uma capa completamente nova do zero. É isso então, um forte abraço do eBardo.